Fatos do Iguaçu encontra-se no consultório do Dr. Kleber, que é psiquiatra, e viemos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, esse mês tão especial que chama atenção para a questão do suicídio. Dr. Kleber, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Fatos do Iguaçu. Deixamos o senhor no primeiro momento aí à vontade para cumprimentar os nossos internautas. Meu bom dia a toda a equipe do Fatos do Iguaçu, meu bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, tá? Tanto da cidade do Pinhão quanto de toda essa bela região. Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é José Kleber Ferreira, as pessoas me conhecem por Dr. Kleber, eu sou médico psiquiatra do CAPS do município de Pinhão e muito me enaltece estar aqui no CAPS já há 15 anos, fazendo um trabalho de prevenção e saúde mental. Estou vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, iniciei minha gestão em março deste ano e vou até 2022. E isso é muito importante, porque nós conseguimos que tanto o Pinhão quanto toda a nossa região participe de todas as políticas de saúde vinculadas à Associação Paranaense de Psiquiatria. Então é muito bom poder estar participando da associação e trazer ao município o que tem não de mais moderno, mas o que tem de mais seguro na área de psiquiatria. Dr. Kleber, o que é o Setembro Amarelo? Veja você, Mara, quando nós falamos em suicídio, nós fazemos prevenção de suicídio todos os dias. Nós fazemos prevenção todos os meses do ano. Mas o Setembro Amarelo é um mês em que nós vamos até as mídias escritas, faladas, sociais, para que se divulgue a importância de nós identificarmos pessoas que possam estar com alguma doença. E nós sabemos hoje que de cada 10 pessoas que cometem suicídio, 9 tem uma doença mental passível de tratamento. Então nós levamos à população, à comunidade, informações para que elas identifiquem as pessoas com mudanças de comportamento, porque eu posso afirmar a você que está nos assistindo, o suicídio não é um ato de bravura, mas o suicídio também não é um ato de fraqueza, ele é sim um ato de desespero. E nós precisamos acolher essas pessoas e ajudá-las para que elas não cheguem ao ponto de cometer o suicídio. Dr. Kleber, é muito comum as pessoas estarem sentindo um sufoco, uma dor, mas elas terem vergonha de expressar isso, porque a nossa sociedade criou um tabu, uma ideia de que tristeza, angústia é fraqueza. Importante a tua pergunta, Mara. Eu posso afirmar a você que está nos assistindo, o que mais mata, não só no Brasil, mas no mundo, ainda é o preconceito. O que mais mata ainda é o estigma. Então as pessoas têm os seus momentos de doença e tenham a certeza, assim como o pâncreas adoece e a pessoa tem um diabetes, assim como o coração adoece e a pessoa pode ter um infarto, o cérebro também adoece. Então nós psiquiatras somos sim hoje reconhecidos como médicos do cérebro. E atender essas pessoas nesse momento em que o cérebro está doente é muito importante. E depressão não é frescura, depressão não é falta de vontade, depressão é aquele cérebro que adoeceu e que precisa sim de um tratamento, muitas vezes com medicação e psicoterapia, outras vezes só com medicação, outras vezes só psicoterapia, mas ele precisa de um tratamento. E quanto mais cedo o tratamento, menor é o risco de suicídio. Esse é um detalhe que eu gostaria que o senhor reforçasse, assim, que às vezes a pessoa começa a sentir uma tristeza, uma angústia, mas ela ainda acha que ela pode esperar para buscar uma ajuda, para contar o que está acontecendo. Eu imagino que toda doença no começo é sempre mais fácil, né, doutor? O que diferencia a tristeza da depressão é a intensidade dos sintomas. Aquela tristeza em momentos pontuais que não se intensifica, isso é inerente, isso faz parte da nossa vida, mas aquela tristeza que compromete tanto a minha vida pessoal quanto profissional e até a minha vida familiar, provavelmente isso é um quadro depressivo. E a depressão precisa, porque a depressão é a diminuição de uma substância no cérebro chamada serotonina. E sozinho o cérebro não consegue repor essa serotonina, porque muitas vezes o ambiente, os estressores do ambiente acabam sugando essa pouca serotonina que o cérebro produz. Então a carência precisa ser complementada com medicação. Mas o mais importante é que antidepressivo não causa dependência, antidepressivo não é remédio tarja preta e antidepressivo não se utiliza pela vida toda.
Nós temos um período do uso do antidepressivo em que nós observamos a melhora dos sintomas e depois, com certeza, em 90% dos casos, nós retiramos o antidepressivo, mas com um monitoramento. Posso afirmar a você, Mara, que eu tenho 2 concorrentes, tanto aqui no Pinhão quanto na região, que muito comprometem os tratamentos que eu prescrevo, que é o tratamento da comadre e o tratamento da vizinha. Muitas vezes o paciente vem, inicia uma medicação e é importante nós utilizarmos o antidepressivo num primeiro episódio por pelo menos 6 a 8 meses. Com 2 meses o paciente está bem e aí ele conversa com quem? Com a minha concorrente. Fala com a comadre, fala com a vizinha e elas orientam. Comadre, pare esse remédio vai te viciar, esse remédio vai te fazer mal. E as pessoas param a medicação. E essa interrupção do tratamento prejudica muito mais, porque o cérebro ainda não estabilizou no que era necessário nas questões de serotonina. E aí a recaída é muito mais intensa. E aí intensifica muito o risco de suicídio. Nós sabemos de cada 10 pessoas que se matam, 9 têm doença mental. E pelo menos 4 dessas pessoas têm quadros depressivos. E dessas 9, pelo menos 2 têm uso do álcool. Mas quando eu associo 4 pessoas com álcool e dessas com álcool, 2 com o uso 4 com depressão e 2 com álcool, de cada 10 pessoas que se matam, pelo menos 6 delas têm depressão com abuso de álcool. Veja o quanto é grave. Nós somos uma região em que há facilitadores para o uso de álcool, em que nós temos um clima frio que potencia os quadros depressivos e essa associação é devastadora. Então, quando uma pessoa está depressiva, isolada e começa a associar o álcool, o risco de depressão se intensificar e o suicídio aumenta muito. Associado a isso, o fato de ser jovem, em que há questões hormonais com a impulsividade muito importante, o risco aumenta mais ainda. Doutor Kleber, é muito comum, às vezes, numa roda de conversa, alguém puxar o assunto da morte, às vezes até porque está querendo falar, porque vem esses pensamentos, e as pessoas têm um tabu para falar disso, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. As pessoas têm a ideia de que falar sobre suicídio aumenta o suicídio. Não, é comprovado que se você souber como falar e o que você falar, com certeza você vai estar ajudando a pessoa. Nas conversas que eu tenho, a principal orientação que eu ofereço às pessoas é o seguinte: se alguém chegar a você e disser, a minha vida não tem mais sentido, eu estou pensando em me matar, não adianta você dizer, tire isso da cabeça, não adianta você dizer, deixe isso para lá, você tem tudo na vida. Olhe para essa pessoa, se for o caso, coloque a mão sobre a mão dela ou sobre o braço e olhando nos olhos dela diga, no que eu posso te ajudar? Uma pessoa nesse momento de desespero, de sofrimento, ela quer um acolhimento, ela não precisa de julgamento, ela já vem se julgando, ela vem com um sofrimento muito grande e ela quer amenizar aquele sofrimento. Se eu falo para ela algo que ela entenda como um julgamento, eu potencio o risco de suicídio. Agora, se eu mostro para ela a minha preocupação e que eu quero ajudá-la, e aí eu consigo conduzi-la ou mostrar para ela a importância de conversar com um profissional da área de saúde mental, eu consigo sim diminuir esse risco. Porque como você bem lembrou, Mara, quanto mais cedo nós iniciarmos um tratamento na área da medicina, em todas as áreas, a prevenção se torna imprescindível. E quanto mais cedo, melhor é o prognóstico. A ferramenta que eu tenho na psiquiatria para ajudar essas pessoas é justamente a prevenção. E como que eu faço prevenção em psiquiatria? É através da informação. Quanto mais informações as pessoas tiverem, mais condições elas terão de identificar as pessoas que estão passando por momentos muito difíceis e com quadros depressivos ou até risco de suicídio. O pessoal tem um conceito de que só se suicida pessoa mais velha, né? Que não há, que o jovem é muito feliz, o jovem é alegre, então não corre esse risco. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão. Pelo contrário, os estudos são muito claros quando eles mostram que a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 24 anos é o suicídio. A primeira é trauma e a segunda é suicídio. Então veja você, a ideia de que o jovem não comete suicídio é errônea. Os jovens estão sim num crescente. Hoje nós calculamos, e com estudos bem embasados, 36 casos de suicídios por dia no Brasil.
36 casos. A cada 40 minutos uma pessoa comete o suicídio. E classes específicas como jovens são muito maiores os números, idosos também. E nesse processo da pandemia, em que os idosos estavam convivendo com os seus netos, compartilhando com alguns amigos, foram enclausurados por uma medida necessária e protetiva, eles acabam sendo mais propensos a desenvolverem quadros depressivos e aumenta-se também o risco de suicídio em idosos. Dr. Kleber, e aqui no município de Pinhal, se eu estiver sentindo que preciso de ajuda, eu tenho como encontrar? Importante a tua pergunta. Veja, eu tenho um privilégio de estar aqui já há 15 anos. Eu acho que o município do Pinhão é sim muito cuidadoso. A gestão atual tem tido esse olhar muito carinhoso com a saúde mental. O CAPS, onde eu trabalho aqui, passou por uma reforma dando condições até mais dignas para os pacientes se sentirem melhor. É como a casa da gente. Quando a gente reforma a casa da gente, a gente se sente melhor. Então isso mostra a importância de se cuidar da saúde mental. Aqui no município também se iniciou um trabalho de se realizar os atendimentos lá no posto central. Então eu vinha realizando os atendimentos lá uma vez por semana para justamente evitar o deslocamento dos pacientes até Guarapuava, onde eles eram atendidos lá no consórcio intermunicipal. Então essa preocupação, essa formação de uma rede de saúde mental é muito importante. O CAPS não pode ser uma ilha. O CAPS precisa estar próximo de uma urgência, próximo de uma atenção básica. Então aqui sim, os programas de prevenção, a equipe fazendo atendimentos domiciliares faz muita diferença, Esse cuidado de ir lá atender o paciente muitas vezes, e aqui se observa uma redução do número de internamentos de quadros psiquiátricos. Por quê? Porque a equipe do CAPS vai até a casa, a equipe do CAPS observa se o paciente vem utilizando a medicação. E nós temos hoje estratégias, muitas vezes, de fazer uma injeção por mês. E essa injeção diariamente libera a necessidade de medicação do paciente. Então hoje eu fico muito, muito feliz em poder contar com a gestão pública, justamente nesse cuidado, nessa atenção que é tão necessária. Porque veja você, Mara, o paciente psiquiátrico, ele é sim um paciente que ele passa pelo estigma, pelo preconceito, ele é um degradado da sociedade. E nós precisamos acolher. E aqui se realiza uma coisa tão nobre, que é muitas vezes fazer um passeio com os pacientes, levar os pacientes lá para Foz do Areia, levar os pacientes para interagir com outros CAPs. Então isso é muito importante. O paciente psiquiátrico, ele precisa se sentir participativo da sociedade, é um direito dele, para que essas pessoas entendam. O paciente psiquiátrico, ele não permanece em surto 24 horas por dia. Ele pode ter alguns momentos de confusão, que ele se agita, mas com as estratégias de tratamento hoje, ele passa a maior parte do dia com condições de estar interagindo com as pessoas. Bom, infelizmente, mesmo fazendo todo o trabalho, ainda há casos de suicídio, E aí as famílias que passam por isso sofrem muito, Nós definimos as famílias, são famílias sobreviventes a um suicídio. Veja você, Mário, os estudos são muito claros quando eles afirmam que quando uma pessoa comete um suicídio, pelo menos 6 a 8 pessoas têm a sua vida comprometida. É aquele colega do trabalho que não consegue produzir da mesma forma, é aquele familiar que se pergunta o que poderia ter feito, aquele colega do esporte, do lazer, que também fala, puxa, eu não notei que ele estava diferente. Então, esse prejuízo é impactante. Então nós precisamos sim observar essas pessoas, E principalmente uma família que passou por uma perda traumática, A pretensão de um tratamento não é que ela esqueça o que ela passou, mas a pretensão é que ela conviva com esse vazio que acompanha essa família, Os pais, os familiares próximos, os amigos. Então nós precisamos ter esse olhar muito cuidadoso e muito carinhoso com essas pessoas. Porque um pai e uma mãe que perde um filho por suicídio não tem definição. Quando nós perdemos os nossos pais, muitas vezes nós podemos ficar órfãos. Eu perdi meu pai, eu fiquei órfão. Mas e quando eu perco um filho por suicídio? Ninguém ousou definir isso, porque é uma dor dilacerante. Então acolher esses sobreviventes ao suicídio é muito, muito importante. E o CAPS também trabalha com esse? Sim, aqui nós temos a psicóloga Juliana, que faz um trabalho brilhante, nós temos a assistente social Débora, nós temos o enfermeiro João, nós temos a equipe lá de frente, nós temos o nosso coordenador Wilson. Então aqui é uma equipe muito focada, nós temos mais a DET, tem o pessoal da cozinha, da alimentação. Então é uma equipe que tem sim um perfil próprio para acolher. Nós precisamos sim
acolher as pessoas. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, que é uma equipe muito empenhada, uma equipe muito dedicada, que tem sim um suporte por trás da gestão municipal, que nos dá condições de cada vez fazermos um trabalho melhor para aqueles que mais precisam, que são os pacientes psiquiátricos. Dr. Kleber, a gente agradece, né, por o senhor tirar um tempinho aí do seu trabalho junto aos seus pacientes, inclusive para passar essas informações, e deixamos o senhor à vontade para se despedir do nosso internauta e deixar o seu último recado. Mais uma vez, meu muito obrigado ao Fatos e Notícias. O trabalho de vocês com certeza faz a diferença. Levar informação para a população, né, é uma forma assim, minha de agradecimento, não como psiquiatra do CAPS, mas também como vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Nós estaremos compartilhando o vídeo de vocês. Então, meu muito obrigado. E contem sempre com a gente. O CAPS é de portas abertas. O CAPS está aqui para orientar os pacientes. Nem todos os pacientes que vêm ao CAPS ficam vinculados ao CAPS, né? Nós estamos aqui dando um suporte para os casos mais graves, mas todos recebem uma orientação. Meu muito obrigado e que as pessoas, sim, olhem com cuidado as pessoas ao redor. E aqueles que estiverem com uma mudança de comportamento, olhem nos olhos dele e diga: no que eu posso te ajudar? Um bom dia, uma boa semana a todos vocês.